Você já se perguntou como tudo começou? De onde viemos? Como o universo, a Terra e a vida surgiram do nada? Vamos explorar juntos o maior mistério da história da humanidade, a criação do mundo, conforme revelado na Bíblia. Você vai descobrir coisas que nunca imaginou sobre o processo que trouxe à existência tudo o que conhecemos. Fique comigo, porque o que você verá aqui vai mudar sua perspectiva de vida para sempre. A criação do mundo nos revela segredos profundos que podem mudar nossas vidas, principalmente se você se sente deprimido ou deprimida, que sua vida não vai para frente, que tudo está muito pesado. Descubra nesse vídeo como a criação está conectada diretamente com você. Esse é o momento para deixar seu like e se inscrever no canal, para sua vida ser carregada de bênçãos. Dia 1. A criação da luz. E Deus disse: haja luz. No princípio, a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. Mas então, algo inimaginável aconteceu. Deus disse: haja luz. A escuridão se dissipou instantaneamente e a luz apareceu. Mas o que exatamente significa essa luz? Não era apenas a luz física, mas algo muito mais profundo. A luz que representava a separação entre o caos e a ordem. E acredite, isso tem implicações muito maiores do que você pensa. Mas o que aconteceu quando a luz se separou das trevas? Qual era o propósito da luz? Será que o processo de criação foi tão simples quanto uma palavra? Ou Deus estava revelando algo muito mais profundo em cada ação que realizava? Dia 2. O firmamento, separando as águas. E então, no segundo dia, Deus criou o firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo. Mas o que significa essa divisão? O que estava acontecendo entre essas águas? A separação do céu e da terra. Será que havia algo mais por trás disso? Algo além da física e da matéria? O firmamento não era apenas uma divisão geológica. Ele simbolizava algo muito mais profundo. Você sabia que muitos estudiosos acreditam que este firmamento tem uma conexão direta com a nossa percepção de realidade? O que Deus fez aqui foi criar um espaço seguro, uma barreira protetora, como uma espécie de campo magnético que mantém tudo em ordem. Dia 3. A terra e as plantas, o despertar da vida. O terceiro dia trouxe algo verdadeiramente surpreendente. Deus chamou a terra para que ela produzisse toda sorte de plantas e árvores frutíferas. Mas como isso aconteceu? Como a terra que estava vazia se transformou em um solo fértil para toda a vida vegetal? Você sabia que os cientistas modernos ainda não conseguem reproduzir as condições exatas que permitiram a criação de plantas tão perfeitamente adaptadas à vida na Terra? A origem das plantas é, na verdade, um mistério. E embora muitos tentem explicar isso pela evolução, a Bíblia nos dá uma visão diferente, uma criação intencional e divina. Mas o que isso significa para nós hoje? Como essa primeira criação de vida está conectada à nossa vida agora? Um exemplo simples é quando estamos em meio à natureza, um campo florido, um pomar de frutos, as árvores, nossas energias são recarregadas e nos sentimos conectados com Deus, o Criador. Dia 4. O Sol, a Lua e as estrelas, o grande plano cósmico. No quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas, para governarem o dia e a noite. Mas aqui está a grande questão. Por que Deus os criou? A Terra já tinha luz, mas havia mais nesse plano celestial do que apenas iluminar o dia e a noite. Os astrônomos ainda se perguntam sobre a ordem e a precisão do nosso sistema solar. Não é por acaso que vivemos exatamente na posição certa para suportar a vida. E a Bíblia, ao falar da criação dos astros, sugere que tudo tem um propósito muito maior do que apenas um calendário de dias e noites. Será que o Sol e a Lua têm significados espirituais além do físico? Dia 5. Criando as criaturas marinhas e aves. O começo da diversidade.
Deus fez as criaturas do mar e as aves dos céus no quinto dia. Agora, imagine isso, uma diversidade de seres que nunca haviam existido antes. Como uma única palavra pode gerar uma quantidade infinita de criaturas, desde as minúsculas sardinhas até as grandes baleias. Essas criaturas, tão diferentes entre si, não são apenas uma maravilha da natureza. Elas representam a capacidade de Deus para criar beleza e diversidade. Mas o que isso nos ensina sobre nosso próprio papel na criação? Somos como essas criaturas, que apesar de suas diferenças, todas têm uma função única no grande plano de Deus. Dia 6. Criando os animais e o homem, o ponto culminante da criação. E então, no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e finalmente o ser humano. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que isso realmente significa? O que está por trás dessa frase que transformou o ser humano na peça central de toda a criação? Ser feito à imagem de Deus. Você já parou para pensar sobre o que isso realmente implica? Será que estamos refletindo a imagem de Deus em nossas ações, palavras e pensamentos? Como isso muda nossa responsabilidade no mundo? Como a criação do homem é o ponto culminante, a realização do plano divino e qual o nosso papel nisso tudo? Dia 7. O descanso de Deus, o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou. Mas o que significa esse descanso? Deus, que é eterno e todo-poderoso, precisava descansar? Ou seria isso um modelo para nós? Um convite para refletirmos sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso e como no descanso podemos ver a plenitude da criação. O descanso de Deus não é apenas um final, mas o início de um convite à reflexão. A cada passo da criação, Deus mostrou não só sua grandeza, mas também seu cuidado e intencionalidade. E ao descansar, Ele nos convida a olhar ao nosso redor e reconhecer a beleza do que Ele criou. Será que, no nosso mundo agitado, temos perdido essa capacidade de descansar, refletir e ver a perfeição ao nosso redor? Agora, à medida que refletimos sobre esses 6 dias de criação, você pode se perguntar: o que isso significa para mim hoje? Como essa história antiga se conecta à minha vida moderna? A verdade é que a criação não terminou há milhares de anos. Ela continua em cada um de nós, todos os dias. Mas como podemos viver à altura dessa grande criação? Como podemos refletir a imagem de Deus no nosso mundo agitado? Gostou dessa jornada pela criação? Então, não perca a chance de aprofundar ainda mais esse mistério. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impressionou na história da criação e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essas verdades. Porque a criação de Deus não é apenas uma história do passado, é o nosso presente e o nosso futuro. Vamos descobrir mais juntos.